Fica difícil separar as coisas, querer analisar o desempenho do Santos além da arbitragem hoje. A gente evita falar de arbitragem, a gente quer falar de futebol. Mas o que aconteceu hoje foi uma das maiores bizarrices recentes. Olha que tem muita bizarrice na arbitragem brasileira, vários erros importantes contra o Santos. Mas o de hoje, de fato, foi inexplicável. Era o finalzinho do primeiro tempo. O Santos fez o primeiro tempo ruim, mas criou essa chance. Cruzamento do Marcos, o Camacho domina na entrada da área, dá o corte do Mateuzinho. O Mateuzinho derruba o Camacho claramente. Foi um rodo, uma banda, como vocês queiram chamar. É um lance super normal no futebol. O Mateuzinho imaginava o chute, o Camacho cortou, o Mateuzinho não conseguiu frear. É um pênalti claro. No contra-ataque, o Flamengo faz o gol com o Pedro e os jogadores do Santos pareciam ter a certeza que o pênalti seria marcado. Alguns jogadores até Todos demoraram para voltar a acharam. marcar. Os jogadores até demoraram a voltar para marcar. Teve um erro claro na defesa. O Bauerman erra, o Felipe erra, o Julio erra. Mas fica difícil a gente expor os erros se os jogadores tinham certeza que era pênalti. Deve ter jogador comemorado ali, porque era muito claro o pênalti. O Mateuzinho juiz não pega a para o bola. jogo. É um pênalti muito óbvio. É um chute no Não pega a tornozelo, é bola. óbvio. O juiz coloca a mão no fone, né, como se estivesse ouvindo no ponto. Todo mundo esperou que o VAR fosse chamar ele para o Fosse vídeo. acionar. Até demorou e o VAR nem chamou para o vídeo. O que é um negócio absurdo, porque Absurdo. é, é um pênalti claro, não é um pênalti duvidoso. Para o VAR não chamar, tinha que ser algo tipo como se o Camacho tivesse se jogado. É muito pênalti. O lance segue e aí o que poderia ser 1-0 para o Santos vira 1-0 para o Flamengo. Mesmo assim, revoltado com a arbitragem, o Santos até consegue voltar bem para o segundo tempo, consegue o empate no começo do segundo tempo, e aí o Flamengo Volta acorda e muito melhor, né? na bola consegue a vitória, né? Tipo, a partir do empate do Santos, o Flamengo realmente foi melhor e a gente pode falar disso. Mas não tem como não falar de arbitragem. Se você quiser, Gabi, o Santos já emitiu um protesto, uma carta aberta, assinada pelo presidente Andrés Rueda, Então, uma carta bem forte. E aí, antes da carta, eu já me posicionei nas redes sociais, eu fiz esse tweet e vamos falar aqui também para quem não leu. O presidente Andrés Rueda emite agora uma carta em protesto contra a arbitragem da casa dele, em Santos ou em São Paulo. Ele não estava no Maracanã. O presidente Andrés Rueda acumula as funções de presidente e de diretor de futebol. Neste momento de protesto, de erro crasso, é normal o diretor de futebol chegar na coletiva e dar uma entrevista, entrar no gramado, pedir para a transmissão, para falar. O Rueda não estava no Maracanã, o Santos foi representado pelo Diogo Castro, gerente de logística, e pelo Dagoberto Oliva, que é um membro do comitê de gestão. Então, esse parêntese é importante aqui, porque muito se fala sobre a força do Santos nos bastidores, mas essa carta foi feita via Wi-Fi, uma carta remota. O presidente podia estar lá, falando isso para o árbitro, se posicionando, pedindo o microfone e falando para todo mundo ver, e não emitindo uma carta.